Olá, pessoal do MarHubCast, bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso podcast. Vocês sabem que nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui no MarHub nós temos vários projetos e o MarHubCast é um deles. A gente conversa aqui com profissionais da área como convidados, falando sobre o seu processo criativo, bloqueios e desbloqueios, né, desafios, referências, influências, carreira e muito mais. Tudo isso para que você aprenda, para que a gente tenha aqui um bate-papo super gostoso sobre a carreira de diversos artistas e uma troca fantástica. Hoje, nesse episódio, a gente tem uma artista muito especial que a gente vai ter uma troca muito rica com diversos e diversos projetos dela e eu chamo a Lesiane. Bem-vinda, Lesiane. Prazer estar aqui, Marcela. Muito feliz. Lisiane a gente se conheceu, né, Lisiane, na Academia Brasileira de Belas Artes, em que nós 2 fazemos parte, né, foi uma grande aí amizade que surgiu, e eu acho que a gente se viu primeiramente num evento que estava tendo do navio escola, né, algumas obras de arte dos artistas que iriam embarcar, né, nessa embarcação do navio escola e correr o mundo aí em exposição, acho que ali foi o nosso primeiro contato. Mas, Sim. Lesiane, queria começar perguntando, assim, quem é a Lesiane Ogg e como é que a arte entrou na sua vida? Bom, a Lisiane Og é uma artista bastante eclética, que tem uma cabeça muito aberta. Eu Hã. acho que eu transito em várias áreas. Eu acho que a arte, ela não é uma coisa estática, né, o artista está sempre tentando, buscando, crescendo. Eu iniciei a minha carreira em artes quando eu morava em Cuba. Tenho uma experiência bem intensa por vários locais que passei, mas começou em Aham. Cuba. Eu pintava porcelana na época, me mudei para Cuba pelo trabalho do meu ex-marido, e lá eu comecei a buscar. Eu queria ir para as artes plásticas, e conheci um artista pintando parede, que alguém me Uhum. indicou. Ele pintava as paredes, e eu olhei para ele e falei: alguém me falou que você era um ótimo artista, você gostaria de dar aula para mim? Aham. Assim começou. E ele era da escola russa, né, porque Cuba Ah, legal. sempre teve a experiência dos russos. Então era muito acadêmico, era uma pessoa que tinha um trabalho, ele era um trabalho muito bom, e durante o período que eu fiquei em Cuba, eu tive aula com ele. A gente sentava, na verdade a gente sentava no chão e a gente pintava, e ele me explicava todas as técnicas. Então eu comecei com o impressionismo e fui para o expressionismo e trabalhei o realismo e passei por várias escolas estudando com ele muito intensamente. Uma pessoa que sofreu muito. Ele Hum. era uma pessoa que, tipo, da direita em Cuba, digamos, né? E Aham. que ele foi preso quando ele tentou sair de Guantánamo, e ele ficou muito desolado, ficou amargado, todo amargurado. Toda a família dele foi embora e ele ficou em Cuba. Tanto que eu fazia alguma tela, por exemplo, fazia o Bosque de Havana, eu interpretava. O meu bosque era verde, o dele era vermelho e preto. Então, tem aquela Aham. questão da simbologia das cores. Então, Ah, gente, sim. eu tenho a minha vida, a minha carreira foi muito intensa, com muitas histórias. Eu fiz a minha primeira exposição em Cuba, em 99, em dezembro de 99. Eu interpretei várias paisagens de lugares por onde eu viajava. E foi muito intenso, foi muito legal esse trabalho. Dali eu saí, fui morar na Inglaterra. Na Inglaterra, me juntei com outro artista que era espanhol, e comecei a trabalhar com ele juntamente. Fiz alguns cursos, estudei na São Martin, na Escola de Arte. Aham. Eu fui passando por vários países. Em cada país eu buscava o meu grupo, o grupo que eu me identificava, e sempre aprendendo, e experiências novas em arte. Eu fiz também uma exposição lá, que foi no Hyde Park, com uma colega venezuelana. Depois mudei de. E aí, naquele período eu ainda. Eu comecei com o impressionismo ali, eu já estava mudando para um estilo muito próprio meu, com muito movimento, mais abstrato. E aí me mudei para a África,
morar na África Aham. Central. Na Nossa. África Central, na África Central eu morei em Camarões e lá foi onde assim eu fui muito intensa. Eu me juntei com as embaixadas e comecei a criar meus primeiros projetos. Ah, legal. Me juntei com um galerista e comecei a criar projetos para os africanos, né, para o pessoal de Camerun, porque lá eu percebia que, embora fosse colonização francesa, as pessoas eram formadas em belas artes e tudo mais, mas elas não tinham recebido, entende? Muitas coisas, faltavam muitas coisas, então eles não sabiam preparar Aham. uma tela, as telas eram tudo dançando, eles não tinham material adequado. Então comecei a criar esses projetos e eu levava um fogão para esse ateliê na África. O primeiro chamava Raconte Moi l'Espagne. Então eu trouxe Aham. tudo que era da Espanha para que os africanos tivessem uma imersão, e depois a gente, nessa galeria, eu orientava para cada um, eles teriam que interpretar algo sobre a Espanha, como eles sentiam a respeito de todo o Aham. material. Naquela época era videocassete, não tinha Sim. toda essa, entende? Eram livros mesmo, era muito. Aham. Então, desse resultado, desse trabalho, a gente fazia exposições. Eu fiz uma exposição muito grande com a Embaixada da Espanha, e a gente fez muito, foi muito positivo tudo. Vou Aham. resumir, porque a história é muito longa desse grupo de artistas que me seguiram, criaram um grupo. Eu mudei da África, continuei mandando material para eles, e eles me seguem, então, até hoje, um deles, que é o Maurício hoje em dia é cotado como o novo Basquiat, e eu sinto muito honrada, porque durante todo esse período ele me ligava e me perguntava e me mandava, olha, o que você acha disso, o que você acha daquilo? E no início Aham. ele sempre me pedia dinheiro, né? Ele me dizia, Madame, donnez-moi d'argent. Eu dizia, Aham. Maurice, eu te ajudo com qualquer outra coisa, você que tem que buscar. Então, Aham. Maurice acreditou, ele buscou o estilo dele, hoje ele mora em Geneve, ele é considerado um dos melhores artistas lá, como tem outro que é o Olha que Alexis. legal. Então, assim, nessa carreira, e lá na África eu fiz várias outras exposições, eu saí em tudo quanto é jornal, depois eu fiz muitos trabalhos sociais, foi lá que eu comecei a fazer meus trabalhos sociais, eu montei uma escola, depois eu montei um local que chama Dispensa Serra, ajudei a montar, que é um local que você ajuda os aidéticos e as pessoas que não servem, né, na sociedade, digamos assim, né, e na África tem Aham. coisas complicadas, cultura, né, são culturas diferentes. Então, assim, eu tenho uma vida muito intensa de todos os lugares. De África, eu saltei para Emirados Árabes, onde eu já havia morado, e lá eu fui trabalhar no Dubai Art Center, onde eu também participei de exposições, vendia material. Depois saí de Emirados Árabes e fui morar na Turquia. Na Turquia, Aham. eu me Nossa. juntei com o grupo Alay, que era o Art Lovers of Istanbul, e também participei de uma exposição justamente onde era a antiga Constantinopla, né, que era na área de Sultanahmet. Hoje em dia eu fico pensando e rindo dessas coisas. E Aham. aí eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil em 2009. A partir de 2012 eu comecei porque essa mudança é muito complexa, e eu me encontrei com o Baluarte, conheci o Luiz Badia, e a partir de lá, quando eu cheguei lá, eu senti aquela necessidade. Eu já tinha feito tantos projetos, eu fiz o Cameroon Art Connection, eu tinha feito, e aquilo para mim era muito intenso, era muito gratificante o resultado. Aham. E eu propus para o grupo fazer, vamos criar alguma coisa, porque eu vi o pessoal todo trabalhando e ninguém fazia nada junto, em movimentos sociais. Eu resolvi criar o Sim. Arte Alerta. E aí o Arte Alerta, agora nós já Legal. estamos 11 anos, né? E a gente continua depois. Mas a minha arte sempre É, muito intensa, ele muitas sim. experiências. E vamos só retomar um pouquinho. Foi sempre pintura ou teve outro tipo de Pintura. suporte? Foi pintura, sempre Pintura. foi pintura. Pintura, embora que, por exemplo, em alguns locais, por exemplo, como em Londres, eu fiz curso de Mixed Media Painting. Então, no Mixed Media Aham. Painting, você tem outras opções. Você tem a reprodução de fotografia, que eu usei Legal. a técnica, a texturização. Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar as mãos. Então, eu sempre Aham. trabalhei muitas técnicas e muitos materiais. Então, eu tenho bastante experiência com muitos materiais, com meios acrílicos, géis acrílicos, transferência de papéis, transferência de ouro e aí por diante, um monte de coisa.
Legal. E, eu sempre falo aqui nas entrevistas, né, Leisiane, que, eh, às vezes você se formar em alguma coisa, vamos supor, um médico, um engenheiro, etcétera, você ganha um diploma e aquilo ali te habilita para aquilo, né. Eu tenho um diploma da OAB, estou lá na carteirinha da OAB, agora eu posso atuar como advogado, por exemplo. O artista é uma coisa mais interno, por mais que você tenha um diploma ou faça um curso aqui e ali, o processo de se chamar ou de se entender como artista, é só ele que pode dizer, não é um papel de fora que pode falar. Eu queria entender qual foi esse momento para você, como você falou, sua primeira experiência foi em Cuba, né, e depois em cada país, em cada continente que você estava, aquilo se perpetuava, a arte estava presente, né. Mas qual foi o momento que você se tocou: "Eu sou artista", que aquilo bateu em você? Essa é uma pergunta bem complexa, né, porque às vezes o artista sempre diz: "Não, eu não sou artista". Isso É. eu acho que, assim, para mim, o momento que você quer ser artista, você já é um artista, você já se torna um artista. Eu acho que foi mais ou menos isso, quando eu lembro, eu nunca esqueço desse professor que eu disse para ele: "Eu não sou artista, eu não tenho essa habilidade", né, e ele olhou para mim e falou Aham. assim: "No momento que você já quer, você já está se tornando um, é só continuar". Então isso Legal. eu acho que é mais ou menos por assim, você não pode dizer: "Ah, eu sou um artista porque eu sou famoso, eu tenho que ser famoso para ser um artista", ou "Eu preciso que os outros digam que eu sou um artista", né. Porque a arte Sim. é algo tão algo tão rico, é tão interna, é tão intensa, né. Eu diria assim, todo mundo é artista, né, só que a gente não deixa essa veia, né, às vezes a gente bloqueia muito, a gente se poda, a gente Sim. não se expressa, né, e o que que seria arte, né, se não essa expressão pura da alma. Todo o Aham. resto, toda a forma como você vai se expressar, né, se você vai ser um escultor, se você vai ser um músico, se você vai ser um pintor, são técnicas que a Aham. gente vai aprendendo para se aperfeiçoar, né. Sim. Então Ago existe essa divisão, né, do que é ser um artista. Exatamente. É Eu acredito complexo, isso né. também. Porque a gente nasce tão puro, tão questionador, eu acho que isso é um dos grandes pontos centrais da criatividade, da arte, questionar o porquê isso, por que não isso, né, e eu acho que ao ponto que crescemos somos limitados, né, ou limados nessas perguntas. "Ah, porque sempre foi assim? Porque é assim? Ah, fica quieta, ou vai estudar, ou vai", e aí a gente começa a parar de se perguntar os grandes porquês, né, dos nossos questionamentos, e isso vai limando. Mas me fala um pouquinho dessa sua experiência tão vasta, assim, a gente falou, Cuba, a gente falou da países na África, Emirados, etcétera. Como é que esses seus lugares onde você teve essa sua experiência de vida, né, vivendo em locais completamente diferentes, culturas, línguas, questões que você trouxe aqui, né, questões, pessoais, né, questões, financeiras, questões culturais. Como é que é essa sua experiência e o que que você identificou que isso trouxe, essa sua vivência internacional trouxe para o seu fazer artístico hoje em dia? Eu acho que assim, que a experiência toda foi muito válida, primeiro porque, me traz, assim, me trouxe uma vastidão de cultura, uma riqueza, que hoje em dia quando eu olho o material, eu consigo analisar, eu consigo: "Olha, isso tem traços daqui, isso tem traços dali", eh, ao mesmo tempo a parte humana também, eu acho que o artista também, ele tem que fazer uma diferença, né, o artista ele traz uma mensagem. Então eu Uhum. acho que eu consegui me transformar, assim, como uma pessoa melhor, de certa forma, principalmente no meu período que eu vivi na África. Eu acho Uhum. que ali eu aprendi muita Sei. coisa. Eu não sou uma artista, como você vai dizer, eu não estou nunca preocupado com eu me sobressair, você entende? Eu não tenho isso, essa Aham, coisa desse ego de que eu que tenho que estar lá no topo, que não, eu tenho um instrumento que é a arte, e eu aham. quero fazer a diferença com a arte. Eu acho que a arte é um instrumento maravilhoso nas mãos de quem consegue utilizar bem, entende? Uhum. Então, mas
principalmente a África, para mim, foi muito marcante, porque assim, além as experiências, você não tem como separar experiências pessoais, né, Sim, não afeta na sua arte, né? Então, é um local, Camarões é muito era muito primitivo ainda, entende? Então, assim, quando eu cheguei, eu vi as pessoas carregando água na cabeça com um telefone celular. E daí você diz aham. assim, como é isso? É. Aí não tem água em casa para tomar banho, mas tem telefone Aham, celular, entende? sim. Então, assim, não tem tijolo, não tem telha, mas a terra é argilosa, é vermelha. Aham. Ninguém faz. Quem que não ensinou? Quem que não buscou? Então são tantas coisas assim que quando a gente como artista começa a questionar, né? Talvez tem pessoas que Aham. passaram por África e não viram nada disso. Eu era muito intensa, eu ficava olhando tudo, eu me envolvia com tudo. Então eu acho que você traz tudo isso. É como o Sim. artista, assim, eu estava analisando umas obras, né? Quando você vê às vezes assim a beleza de que um artista consegue transformar um bloco de gelo em algo tão divino que você fica ali horas olhando para aquilo e você diz, caraca, como que ele viu isso e eu não vi isso, Aham. entende? Eu acho que é isso, essa particularidade de cada um, né? Essa diferença de cada artista. Eu acho que isso cada país foi agregando para mim, e técnicas, e forma de utilização, material, tudo isso ajudou para caramba, mas experiência de vida, porque cada cultura é uma cultura. Você mora na Sim. Inglaterra, quando eu morei na Inglaterra, eu lembro que alguém me perguntou o que é para você, brasileira, viver em Londres? Como você se sente? Eu disse para ela, I feel invisible, me sinto invisível. E ela disse, como assim Aham. é ser invisível? Eu disse, Aham. eu fui 365 dias na esquina de casa e disse para o homem, good morning, quando eu comprei o pão. E ele nunca me respondeu good morning, então eu acho que eu sou invisível em uma Aham. situação. Então, quando eu fui morar na África, como eu loirinha, assim, eu deixei de ser invisível. Aí foi o Aham. excesso, eu não conseguia sair na rua. E aí o Aham. pessoal me puxava pela mão, sabe? E é complicado daí. Aí você também sente a diferença, você sente, eu estou trabalhando muito agora, essa questão do racismo estrutural, de todas essas coisas, né? Então, eu fui para Aham. a África para aprender muita coisa, entende? Que hoje em dia eu estou trazendo Aham. e foi em muitos momentos eu me senti discriminada. Eu me senti discriminada porque eu era branca, entende? Então, na fila do banco, quando a mulher pegava e me deixava, chegava a minha vez, ela me jogava lá para o final de novo. E daí chegava na hora Aham. de me dar o troco, ela não me dava as notas que todo mundo dava, ela pegava um saco de moeda, assim, ficava contando um por um, e ficava olhando na minha cara, que você ficava É. assim, tipo, e daí você começa a sentir, Aham. sabe, esse peso, né, esse peso dessa estrutura doida que a gente teve, né, principalmente no nosso país, que 51% da população é negra, né, e tem Aham. as pessoas sofreram, né? Então assim, o que fizeram para mim foi o mínimo, entende? Sim. Foi muito pequenininho e Aham. mesmo assim eu senti e fiquei Já indignada, sentiu. Você vê entende? aí que você fala, né, desses sentimentos aí, se sentir invisível e se sentir super olhada, né, e depois se sentir, discriminada, né, os sentimentos, né, que vão passando são muito diferentes até da nossa experiência aqui no Brasil, se contrapõem, né, ou se contrastam, né, completamente. Mas já que a gente entrou nesse tema, Lisiane, vamos falar um pouquinho e puxar sobre os seus projetos, né, que você começou aí falando um pouco, já vou puxar esse gancho para, já que a gente está com uma questão social, uma questão interessante, que eu acho que é a fonte que você bebe para você, desenvolver projetos tão, assim, impactantes. Então fala um pouquinho, assim, dos projetos ligado à arte que você desenvolve. Sim, eu já sou uma pessoa de projetos. Eu já Aham, comecei na África, nesses outros locais, e quando cheguei aqui comecei com o projeto Acha Alerta, porque a minha ideia era, vamos fazer uma coisa, vamos se juntar e fazer alguma coisa em prol da sociedade, vamos fazer um movimento, arte. Então foi quando foi criado o projeto do Acha Alerta, ele iniciou. Eu vou tentar resumir porque é muito longo, muito sim, intenso sim. tudo.
Estamos já no 11º ano, projeto Arte Alerta. Aham. Ele iniciou em 2013 no Museu do Forte de Copacabana. Nós tivemos lá 15 dias de exposição, nós tivemos 3.000 visitantes em 15 dias. Foi muito intenso, foi a minha primeira, foi tipo meu laboratório para ver se isso funcionava, e foi muito intenso. O público, porque uma das características do Arte Alerta é que desde o dia da noite de vernissagem a gente coloca o público para trabalhar com a gente. Então o público chega e ele é convidado a participar. Então tem telas em algum local, no chão, o público assiste a exposição e depois a gente pergunta para as pessoas: o que você gostaria de se expressar? Olha, qual a parte, ou você quer se expressar sobre algo que você viu, ou algo que você não viu, e que você também gostaria de se expressar. Então, esse público começa a participar, e esse material do público é colocado em exposição, é criado uma outra exposição. Você dá voz para o público também, de certa forma. É uma arte democrática, né? E eu comecei com essa experiência, e daí foi muito positiva, e de ali por diante ela saiu, foi para o Museu de Arte de Curitiba ela foi para os Correios de Fora, depois ela foi para o museu, para os Correios de Porto Alegre, depois foi para os Correios de Niterói 2 vezes, depois foi para os Correios do Rio de Janeiro, depois ela esteve aqui na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, esse ano a gente já se apresentou. Então, assim, em seguida, quando eu fazia esse trabalho, eu resolvi fazer um trabalho sobre animais. Essa questão dos animais sempre me incomodou muito. Eu tenho também uma filha que, desde que ela tinha 1 aninho, eu morava em Cuba e ela pedia para eu salvar as baratas, que as baratas estavam morrendo, e ela me dizia: mamãe, mas elas são vida, elas também têm que cuidar. E eu olhava para as baratas, desesperada, como toda mulher que adora barata, e eu dizia: não, filha, barata. Então, começou assim, e foram baratas. Eu fui ativa, eu fui enfermeira de animais, eu fui salvadora de animais, eu fui protetora de animais durante toda a minha vida. Toda a minha vida eu tive na minha casa borboletas, que eu cuidava das asas, eu tinha caterpillar, eu tive o porquinho da Índia, cabra, gambá, urubu, porco. Eu tive um porco durante 10 anos que eu cuidei. Então, assim, todos os animais passaram pelas minhas mãos, e eu cuidei, eu tratei, e fiz um trabalho. Então, assim, quanto mais a gente conhece os animais, a gente começa a perceber quão injustos nós somos em relação a eles, entende? Hoje em dia eu não me alimento mais de animais. Eu sei que não critico quem se alimenta, porque é um processo, né? Eu sou gaúcha, nasci em churrasco todo final de semana, mas hoje em dia, assim, pelo trato, por lidar, por conhecer, eu não tenho mais como, entende? Eu não tenho mais como. Eu tenho muita admiração. Então eu criei o projeto Pintar para Imortalizar, que era colocar na tela o que talvez no futuro seja uma simples recordação, focando nos animais em vias de extinção, nos animais que estão no Red List, e comecei a fazer uma pesquisa muito intensa. Eu, de verdade, pesquiso bastante quando eu vou fazer um trabalho temático, e fiz a ficha de cada animal, por que o animal estava sofrendo, qual que era o nível dele era endêmico da onde. No primeiro eu fiz um catálogo gigante sobre esses animais, ela era minha individual, eu apresentei no Museu de Arte de Curitiba, depois apresentei em São Paulo, em Ribeirão Preto, e depois, a partir dali, ele foi para os Correios de Juiz de Fora, e aí a partir dos Correios eu resolvi transformar também o Pintar para Imortalizar, ampliar para os outros artistas, porque é muito difícil de você, quando o projeto começa a ficar muito grande, todos ficaram muito grandes, porque eu chamo de projeto, eles não são uma simples exposição, ambos eles têm um trabalho de apresentação de exposição, ele tem uma monitoria, ele tem, dos animais, eu tenho o som de todos os animais, eu tenho arte e educação, desde o primeiro momento que eu recebo escolas, CAPs, morador de rua. Então, é muito intenso. Eu tenho videoarte, eu tenho palestra. Então, assim, se tornou um projeto, não tem mais. Além disso, ainda tem os movimentos que acontecem a partir de cada apresentação. Por exemplo, do Pintar em Curitiba, eu tive
o dono de uma empresa, que ele viu a gralha azul e ele ficou muito emocionado, porque lá estava com a questão da araucária, a gralha azul entrando em extinção, então ele comprou a tela e disse para mim que seria, a partir daquele momento, um sponsor para salvar a gralha azul. A gente foi descobrir, não tinha, na verdade era o projeto para as araucárias, que eu participei, o projeto participou. Então, o projeto participa também. Eu tenho aqui no Rio agora o Ventura Animal, que eles têm a questão ali do Nova Friburgo, das câmaras, que eles começaram a conseguir monitorar para que os caçadores não pegassem. Então, está aparecendo onça parda, vários. Então, eu ajudo a comprar as câmeras. Então, com o provento das obras, do material, eu sempre transformo alguma parte, alguma coisa social. Eu sempre estou fazendo movimentos. Então, os projetos, eles se movimentam. E tem muita história, assim, eu tenho tanta história de cada um, cada apresentação tem uma história imensa, que é tão imensa que acaba se perdendo, entende? Porque a gente não dá conta. Então, é muita coisa, o público sempre fica muito emocionado, eu recebo pessoas que choram, eu recebo pessoas dos animais, muitas histórias engraçadas, né? Até uma vez eu recebi uma irmã, né, de uma congregação, e ela ficava assim muito assustada, e ela me chamou no cantinho e me falou assim: ai, e eu que comi todos esses animais. Esses eram projetos e não só uma exposição, mas que transcendia e cresceu e ficou muito grande, né? São três projetos, na realidade eles cresceram muito. Saiu o Arte Alerta, ele está no 11º ano de apresentação e o Pintar para Imortalizar está no 9º ano de apresentação. Ele passou por vários estados do Brasil, praticamente do sul até o sudeste, quase todos os estados. Agora teria que subir, né, no caso. O resultado deles sempre foi muito positivo. Eu tive alguns momentos que eu tive, inclusive, que ir para escolas, principalmente na área educativa, né? Eles são muito educativos, e professores me solicitavam que fosse. Então, assim, são exposições que fazem, ocorrem movimentos, mas uma das coisas que eu tenho sempre muito cuidado é que não se torne político, que a arte não se torne política, não se envolva com política. Eu tive uma experiência em Curitiba, que a diretora do museu pediu para que eu falasse participasse do movimento No Fracking. Não sei se você já ouviu falar, que é essa exploração do subsolo, que afeta, né, afeta muito as grandes empresas. A gente até fez uma tela a respeito, mas depois a pessoa primeiro que veio ela veio com esse movimento dizendo que era tipo um grupo que estava lutando por isso, só que daí depois eu vi que havia um partido político por trás, e eu meio que saí de fininho, porque eu prefiro não ter esse envolvimento, né? Não dá uma conferência para ninguém, que eu não acho que seja muito saudável se você quer manter o projeto andando. Sim, né? Não, exatamente. E vira puramente uma questão artístico-social, né? O que é mais interessante. Né? Mas, Lesiana, interessante isso que você falou, que não é só uma exposição, né? Vira um negócio muito maior, vira um projeto. Pelo que você falou, tem uma parte de interação, tem uma parte de exposição, tem uma parte de receber alunos ou receber um grupo de pessoas, né? De uma monitoria ou até um bate-papo, uma aula no espaço, né? Que aquilo se torna. Eu esqueci de comentar com você que eu também sou formada, eu também tenho formação, sou formada em arte terapia, sou formada em arte educação, eu sou formada em letras, e também estou agora formando em produtora de arte e entretenimento, e também atuo como curadora. E essa questão da arte terapia, principalmente, né? Eu trabalhei muito intensamente, eu trabalhei 14 anos dentro de várias comunidades do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, eu fiz um trabalho com crianças carentes, com jovens, com pessoas idosas, também atendia no meu consultório. Então, aí que a arte transcende, entende? Porque aí você utiliza a arte como cura.
Sei. Como que a arte como cura? Você diz assim, quando você fala assim, mas a arte cura, as pessoas não entendem muitas vezes. Elas dizem, se tornar um artista vai fazer você se curar do quê? Ou tipo assim, você entende? Aham. E aí é uma outra linha, assim, eu não estou te dando arte porque eu quero que você se transforme em um artista, quando você recebe crianças com deficientes, ou crianças muito carentes, ou idosos com questão de depressão, ou várias Uhum. outras questões, né? Questão de bullying, questão de um milhão de coisas. Então, Sim. o que você faz? Você permite que aquela pessoa ela se expresse. E aí que Hum, começa o trabalho da arte. É permitir que a sim. pessoa se expresse e que ela seja ela mesma. Então, você está promovendo um autoconhecimento. E aí Uhum. são muitas técnicas que você utiliza, porque aí na arte-terapia vem tudo. Vem argila, vem barro, vem gesso, vem colagem, vem tudo. Aí eu também Ah, tenho que trazer a psicologia, você estuda psicologia. E é uma coisa muito linda, porque é como você falou da criança, né? Você falou assim, a gente, né, quando a gente vê as crianças, porque você deixa a pessoa trazer o puer dela, trazer a criança aham. dela, entende? Você Sim, deixa ela sim. se permitir, né? Que é a coisa que a gente não faz mais hoje em dia. Sempre tem uma crítica, eu fiz esse desenho, mas você poderia ter feito assim. Mas isso Aham. aqui não está perfeito, né? Mas aí Sim. quando a criança, quando ela trabalhava comigo, ela trazia o papel e ela fazia e rasgava o papel. É muito típico. A criança rasgou o Aham. papel, eu pegava o papel e dizia assim, olha só, você está vendo esse Aham. papel? Você fez um furinho. Você pode ir lá no início da mesa, vamos olhar o furinho? Aí eu falava assim, olha o furinho. Você acha que a gente pode transformar esse furinho em alguma coisa? Porque assim, nós estamos aqui fazendo trabalho de arte. Ninguém está cobrando nada para você. Eu só quero que você Sim. olhe e me diga. Aí a criança, eu digo assim, o que pode ser esse furinho? Aí a criança, sempre. Uma criança que tenha me dito, joga no lixo depois disso, ela diz assim, tia, posso fazer um laguinho? Posso fazer uma Aham. janela? Esse furinho? Aham. Posso fazer um buraco? Posso fazer um poço? Falei, Aham. posso? Então, pode, você está permitindo. E aí a criança Sim. transforma. E o resultado, quando você olha, você diz assim, nossa, que coisa linda. É lindo, é a Sim. expressão. Aí você diz assim, você está dizendo para essa criança o quê? Quando tiver a primeira dificuldade, ela não chuta o pau da barraca, sabe? Ela vai lá e ela Aham. transforma. Transforma. E esse é o Exatamente. movimento que a gente tem que fazer, de permitir para a gente, se a gente quer buscar o autoconhecimento, é assim que a gente começa. É me permitir, Aham. sabe? Esquecer das críticas. Então, e é incrível que quando você trabalha com essa liberdade, o resultado às vezes é tão lindo. É por isso que quando a gente vê o trabalho das crianças, a gente vê, é puro, é de Aham. dentro. Mas a Sim. gente esquece essa criança. Por isso que é importante o brincar, o lúdico, né? Que a É, gente esquece. Você pode ser artista, mas você pode trazer essa criança. Todos verdade. têm isso, né? Eu ia E eu, perguntar, né, Lesiane, qual o que você sente? Aí você está falando, de alguns exemplos, mas o que você já viu, assim, de feedback, de impacto, das pessoas comentarem dessas sim, interações dos seus muitos. Eu já projetos? tive muitas experiências muito positivas. Eu posso te dizer assim, que eu descobri através da arte, principalmente através. Eu junto bastante a arte terapia, mas eu criei um sistema Aham. meu, digamos, né? Ah, e eu já tive experiências assim de você chorar, de se emocionar. Eu tive uma Conta, conta. experiência Iba, de um menino que ele tinha uma hiperatividade tão grande que ele ficava rodando no mesmo lugar. Ele rodava, rodava, rodava. E os professores eram um grupo de crianças especiais. E a professora, a gente tinha uma sala de arte e educação que a gente levava essas crianças e a gente fazia um trabalho. A minha proposta, cada apresentação do meu projeto Arte Alerta, do Pintar, eu tenho uma proposta de arte. Nessa proposta, como os animais estavam entrando em extinção, eu propus que as crianças tinham que criar seus novos animais, animais surreais. Os animais eram Aham. criados em Legal. sucatas, então tinha caixas de sucata muito limpa. E se você tem que ter muito cuidado quando você trabalha com sucata com o público, Ah, sei, porque sei. às vezes você recebe crianças muito carentes e você não pode dar lixo para elas. Você tem que dar uma sucata Aham, muito limpa, entende? Porque senão elas vão se identificar com aquilo. Então, o aham. cuidado, o acolhimento, o olhar diferenciado é muito importante.
Então, nesse trabalho, as crianças criavam com sucata. A gente tinha uma sala muito especial lá no Museu de Curitiba, com cola quente, arame, e tinha monitoria. Então, a gente criava tridimensional. Então, uma criança pegava Aham. lá o rabo do jacaré, juntava com a cabeça do elefante, e ela criava seu animal novo. Dava um nome para aquele animal, e antes disso, elas criaram um ambiente que eram os 4 elementos, que era uma área imensa no meio do museu. E a criança, depois dela, chegava nesse meio ambiente e ela dizia assim: eu perguntava para ela, agora vamos expor teu animal. Ah, seu animal tem elementos da terra e tem elementos da água e tem elementos, mas aonde você quer que seu animal? Ela dizia, eu quero que ele fique voando no ar. Então tinha um nylon que você Aham. botava o animal voando. Porque era criança, ela tava, a gente permitia. Então a gente colocava Aham. lá com um novo animal, Jacafante, ela botava o nome. E ela botava o nome Aham. dela, a escola dela, blá, blá, blá. Aí tinha um trabalho de empoderamento, porque aí a rede municipal, quase estadual, não tem um ônibus para trazer as crianças, então disse, como eu vou resolver isso? Aí mandei uma cartinha para as escolas dizendo assim, seu filho está expondo no museu nacional, por favor, venham prestigiar. Então, no final de semana, Aham. chegava aquelas famílias com as crianças, a criança, Ah, olha que lá, legal. era muito lindo de ver. Mas uma das experiências que eu queria te contar, numa dessas, esse menino chegou para mim e falou, eu quero fazer um elefante. Eu falei para ele, pode fazer. Daí ele falou para mim assim, posso fazer meu elefante preto? Pode. Posso fazer meu elefante sem os testes, né? Esqueci o nome, os dentes, Aham. esqueci, o marfim. O aham. Eu quero que você faça o seu elefante. E a mãe estava junto e auxiliando, e ele fez um elefante lindo, lindo, lindo. E a professora começou a chorar sem parar, chorava, e eu não entendi o que estava acontecendo, porque o trabalho era lindo, a professora chorava, e aí ela veio falar comigo, ela falou assim, esse é um dos meninos do nosso projeto, do nosso CAPS, que ele nunca conseguiu fazer nada, ele nunca fez nada, nenhum trabalho, a gente já tinha colocado ele como esse menino, nunca vai conseguir produzir nada. E eu não entendo o que você fez e ele conseguiu produzir. Eu disse, eu deixei ele ser ele mesmo, só isso. Eu não impus, eu permiti. Então, o trabalho foi maravilhoso. Passaram 2 anos, eu volto para Aham. Curitiba com outro projeto. Esse era dos animais, era o pintar para imortalizar. Eu volto com arte Sim. alerta. 2 anos depois, as crianças crescem, a gente já não lembra mais, né? Eles Aham. lembram da gente, mas a gente é Sim. muito. Eu estou rodando num dia de uma atividade que era com terras, que era no Arte Alerta, pintura com terra, que as pessoas cheiravam. Eu sempre tenho muito essa coisa do lúdico e tudo mais. E tinha essa mãe brigando, Legal. sentada do lado do menino, brigava com ele, dizia, não, vou fazer assim, não. Porque eu passei a atividade e ela queria que o menino seguisse a risca, e o menino não queria, ele Aham. queria fazer outra coisa. Entendi. Então, eu cheguei do lado dela e perguntei o que está acontecendo. Ela falou, porque ele quer dobrar o papel assim, não sei o quê. Aí eu olhei, peguei, pisquei para ela e olhei para o menino e falei, o que você quer fazer? Aí ele falou, ele pegou, ele botava assim, e eu sei daquela questão da dobra. Eu falei para ele, vamos tentar Aham. então? E ele Aham. colocou os pigmentos e aí fechei, eu ajudei ele, ele foi fechando, e ele me olhava no olho, que eu estava dizendo para ele fazer, e a mãe, tipo, não sabia o que fazia. E quando ele abriu, saiu uma borboleta muito linda, muito linda. Então ele olhava para aquela borboleta e ele olhava para mim, ele olhava para a borboleta, olhava para mim, olhava para a borboleta, olhava para a mãe e ria, e dava gargalhada. E ele se jogou no Aham. meu braço, me abraçou tanto, e foi tão emocionante, todo mundo ali quase que chorou. E a professora me chama no canto e me fala assim: você lembra do menino do elefante? É ele. Ai, que legal. Mesmo menino 2 anos depois, só que eu não tinha reconhecido. E eu fui de novo para ele, permiti ele de novo, e foi muito emocionante de novo. Então, assim, em vários momentos eu tive muitas dessas esses resultados, muitas pessoas que iam para o projeto, sentava lá no meio, falava: "Ai, não quero mais sair Aham. daqui". Então, agora mesmo eu tive o projeto do Arte Alerta aqui no Correio, nos Correios Centrais, a gente é a última apresentação dos animais, e eu fiz um trabalho com mães com crianças autistas que estavam com muita depressão, um caso, muitas mães depressivas, é muito difícil de cuidar de um autista, muitas têm muitos filhos deficientes, é muito difícil.
E eu fiz um Aham. trabalho para elas para tentar, então eu resolvi fazer colagem, porque na colagem você começa. E nisso eu tinha uma pessoa, uma monitora atendendo uma outra atividade de criar animais a partir de um envelope, animais do acaso, e depois esses animais se transformavam em fantoches para contar a história. E nisso eu recebi uma moradora de rua lá. A moradora ficou muito emocionada e ela queria me conhecer, então ela desceu para baixo, que ela queria ver lá a atividade. Ela chegou para mim e falou: hoje eu não vou fumar crack, hoje eu não vou usar droga, hoje eu não vou usar álcool, eu estou nutrida de arte, eu vim aqui para te agradecer, eu te agradeço muito. E nisso eu vi as mulheres fazendo atividade e eu falei para ela: a senhora não quer participar da atividade? Eu perguntei para as mães, elas disseram, todas consentiram. Ela entrou das mulheres e ela fez essa colagem. A colagem é muito intuitiva e depois você vai lendo. E quando ela começou a ler, ela começou a se identificar. Então, assim, em resumo, ela fez uma catarse em 5 minutos. Todas as mães choravam, eu chorava junto, todo mundo chorava junto. E ela, aquela pessoa moradora de rua, ela não tem nada, ela só tinha aquele vestidinho e ela ali feliz, agradecendo para cada uma das participantes, agradecendo pela oportunidade que todo mundo deu para ela, por ela estar saindo nutrida de arte, a felicidade. Então, assim, quando terminou, as mulheres vieram, me abraçaram e disseram assim: quem foi essa mulher que foram colocada aqui? A gente não tem mais nada, já passou tudo. Então, assim, esse seria o papel da cura, né? A cura pela arte é você conseguir se colocar, às vezes, no lugar do outro, né? A gente vê que quando a gente reclama de alguma coisa, sempre tem alguém com uma dificuldade maior, né? Então, agradecer mais e reclamar menos. Então, assim, essa parte seria essa parte social, né? Esse resultado. Mas, além disso, também existe a Lesiane, né? Artista, eu sou bastante É, expressionista, você né? me emocionou, estou aqui emocionada. Mas A é gente, legal, por eu exemplo, quando tive tem muitos, assim, eu tem um poderia impacto escrever assim, livros de cada momento emocionante. Isso aí que eu estou te você contando é só um pinguinho, uma não, gotinha, imagino. todo o que acontece durante o evento. E é tudo Sim. muita troca, é uma troca muito intensa, muito rica. Eu tenho muitas pessoas que me seguem, muitas escolas, muitas pessoas que já conhecem os projetos. E, além disso, também eu criei um projeto Diálogos de Corpo e Alma, que foi um trabalho também muito intenso, que era Uhum. a arte pura afeto, arte pura e ciência e arte pura espiritualidade, que a gente tocava na questão da arte. Eu fiz um trabalho sobre Toranise da Silveira, sobre o maestro João Carlos Martins, sobre várias pessoas. Era um grupo, eu sempre coordeno o grupo, algumas são individuais, Aham. algumas eu coordeno os grupos como curadora, produtora. E esse trabalho foi muito intenso. A gente apresentou em São Paulo, no antigo lá, no Palácio dos Correios, que agora deixou de ser um centro cultural, infelizmente. E Aham. trabalhei junto com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele é um neurocientista, um dos maiores, né, estudiosos da glândula pineal. E aí a gente entra para uma outra área, né? Ele trouxe toda a Aham. questão dos estudos da glândula. Eu interpretei glândula, eu tive que pintar glândula, então uma doideira. E cristais de apatita, que são os cristais dentro da nossa glândula, que está dentro do cérebro. E trouxe também a Aham. história da Benedita Fernandes, que é a história de uma andarilha que deu a volta por cima, então ela é um modelo de empoderamento, e essa história também rendeu, porque o trabalho dela foi agora para Araçatuba, está se criando o Centro Cultural Benedita Fernandes do Trabalho. Então, assim, sempre a gente sempre tem reflexos positivos de cada projeto Aham. por onde ele. Então, eu acho que Legal. isso já faz a nossa parte, né? Nossa parte como artista de agregar alguma coisa, né? Você vê arte para imortalizar, o Arte Alerta e os diálogos Dá de para corpo e alma. mortalizar o Arte Alerta, o Diálogo de Corpo e Alma. Agora eu já estou Aham. com um novo projeto que chama Força. Eu estou fazendo um trabalho sobre a mulher, que vai Uhum. sair para o ano que vem no Correio de Niterói, e é um trabalho sobre as mulheres que fizeram a história do nosso país e que, na maioria das vezes, foram invisíveis, né? E muitas com a história deletada, né? Como foi a história da Virginia Aham. Bicudo.
A maioria delas por serem negras, por serem indígenas, por serem, então, é um trabalho bem intenso. Eu estou com 7 mulheres, estou coordenando 7 mulheres, eu também participo com o meu trabalho. A gente está fazendo um trabalho muito intenso. No ano que vem já estou acertando. E tenho agora também, dia 5 de outubro, inaugura o meu projeto, que é, aliás, é a minha exposição individual, que chama Arvoar, que é uma brincadeira, um pouquinho da brincadeira do francês do Arvoar, porque Aham. elas por isso que voam, que flutuam, né? Mas são raízes, troncos. Eu não pus folhas, você vai ver que não tem folha no meu trabalho, eu conecto só com raízes, mas são árvores que eu observo, movimentos, mas muitos, a maioria criado da minha cabeça. Assim, eu não pego uma árvore e Sei. fico copiando, as coisas vão fluindo e trazendo essa conexão, né, do subsolo, da comunicação, das conexões, das raízes. Eu acho que a árvore é um símbolo muito feminino. Eu estou nesse processo agora, né, de mostrar o feminino, de trabalhar sobre as mulheres, também essa questão da valorização da mulher, principalmente. E nesse trabalho das árvores eu trago sentimentos muito femininos, né? Aqueles, Aham. a espera, a solidão, as coisas que eu observo, por exemplo, uma das coisas que eu observo muito, a idade de muitas mulheres chegando, que as mulheres sempre ficam sozinhas, né? E fica aquela coisa assim, a solidão, da espera, a busca do objetivo. Então eu trago isso nas raízes, nessas árvores, e trago também o mito de Deméter, né? Do mito da grande mãe, né? Que nutre. Eu acho que a mulher é muito uma árvore, né? A vida também é muito má, é um símbolo muito forte. E trago a Le- fênix, né? A minha árvore fênix, que é uma simbologia. Eu pinto muitas fênix, com muitos leões brancos também, e muitos animais. E eu acho que a fênix ela é uma. A gente está precisando, né? Muito dessa simbologia hoje em dia, né? Todos os Sim. acontecimentos que a gente teve, sempre trazer a fênix, né? Trazer a Aham. fênix, né? É que queima e volta, mas claro, não ficar presa nesse ciclo, mas emergir das cinzas. Eu acho E que é o que mais empodera a gente, né? E faz a gente é, uma pessoa especial, né? A gente se transforma, a gente cresce, né? A gente evolui aham. quando a gente se Verdade. permite. É o limão, aquela velha história do limão fazer uma limonada Nada. e tirar o Agora, proveito disso, né? Lisiane, saindo um pouquinho dos projetos, mas indo um pouquinho do seu processo criativo mesmo como artista, né, já que a gente está falando O agora um processo pouquinho da criativo sua ele é exposição. bastante intuitivo. Ele é bastante intuitivo, Aham, embora eu uso muitas técnicas, mas ele vem antes. Ele vem. Eu não tá, pego e saio assim, hoje eu quero pegar aquela árvore e vou desenhar, vou produzir aquilo ali. Não. Ele é muito tá. intuitivo. Ele é muito da observação, do que eu vejo. Por exemplo, eu lembro que eu passava por Curitiba, perto do mercado público, sempre do Natal, eu via muitos indigentes, e todos os indigentes tinham cachorro. Então, eu comecei a Aham, observar isso na França, em Curitiba, e eu comecei a fazer, tem um período que eu fazia muitos indigentes com cachorros, eu chamava Amor Incondicional, Amor Incondicional 2, porque, assim, aí a questão dos animais, né? Quanto amor eles nos dão, sem perguntar. Ele não pergunta, você é um indigente de rua, você é fedido, você é feio, você é isso. Não, você cuida de mim, você é meu dono. Eu sou eternamente grato. E ele está sempre ali aham, do lado da pessoa. Então, assim, essas questões do cotidiano eu gosto de trazer, interpreto com a minha arte, como a questão das árvores, da simbologia, a questão dos animais. Quando eu faço o trabalho, eu sempre fico me imaginando sendo um animal. Se eu fosse um animal, o que eu gostaria de falar para o público? Né? O que eu, como uma vaca, eu gostaria, eu fiz um trabalho agora bem forte, né? E até apresentei na Cidade das Artes, né? São todos os animais que a gente come. O que eu gostaria de falar, né? Tipo assim, nossa, aham. eu tenho consciência, já existe o manifesto de Cambridge de que os animais têm consciência. Então, você sabe que um animal é consciente, tem consciência do que está acontecendo. E aí a gente ainda continua comendo eles, né? Matando eles para se alimentar. A gente precisa disso de verdade. Não tá, a gente não está numa Aham. nova era para refletir tudo isso. Então, são
eu gosto de trazer, eu também tenho uma questão de sonhos, né? Eu sonho muitas vezes, eu sonho com meus projetos, eu sonho e acordo com tudo, assim, já pronto na cabeça e já saio escrevendo. Eu tenho, acho que é muito intuitivo, embora eu use a técnica, uso uma mistura, na realidade, eu sou forrista, expressionista, tenho sido muito forrista, expressionista, Aham, me permito, na verdade eu me permito, eu acho que com a arte-terapia eu aprendi a me permitir. Então, legal. eu tenho uma dificuldade de eu faço um esboço, olha, eu vou fazer isso. Quando chegar na hora, sai completamente diferente. Quando eu chego na tela, eu Aham, vejo aquela, eu me solto. E eu adoro uma tela grande. Eu adoro, eu não tenho medo do branco, e as pessoas têm medo daquele branco da tela. Eu amo, eu me é jogo nela, verdade. O falo artista às sem vezes tem medo. medo, né, da tela branca, né, e principalmente da tela grande, né, e eu vejo que as É, suas obras têm uma dimensão maior, né. Você traz sim, também, sim. Elisiane, o gestual, assim, o seu movimento corporal, já que a tela é muito grande, para esse fazer artístico? Sim, porque eu sou uma pessoa muito intensa, né? Com muita energia, então Aham, eu acho que eu jogo toda a minha energia nesse trabalho, né? E você vê, às vezes, reflete também um pouco pelas cores. Eu tenho, sei. eu uso Como é que é a bastante sua cor. paleta? A paleta, ela é muito. Se você olha para minha paleta, tu diz, caraca, o que que é isso? Porque ela é uma paleta Aham, muito intensa, mesmo quando eu uso, vou usar os só sépias, eu digo só sépias. Aí tá o sépia, tá o laranja ali no cantinho, tá não sei, aí já tem um azulzinho para dar o toquezinho. Então, aham. tem uma palheta que você vai dizer, essa palheta degradê assim, perfeitinha. Não, não é, Não, não é. Não tem como, entende? Então, mas eu acho que isso reflete a personalidade da gente, né? sim, Eu sim. sou uma pessoa que transito em muitos mundos, digamos. Aham, Então, eu sou muito aberta. Eu sou muito aberta, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu estava fazendo uma lista de quais os artistas que eu mais gosto. Aí eu digo, caraca, eu sou muito eclética. Eu adoro Franz Marc, mas também gosto de Turner. Eu adoro Matisse. E eu aham, gosto de Kandinsky também. Então, assim, eu transito muito. Eu gosto, eu acho que a gente tem que apreciar tudo, não só porque aquilo não é o meu estilo, não. Você tem que sim. apreciar, né? Uma obra do Caspar Friedrich também. Eu adoro expressionismo alemão. O Caspar ele era mais romântico, Aham, mas o trabalho dele eu acho divino, divino. Tem uma tela dele que é aquele mar de gelo que eu fiquei assim, acho que uma hora olhando para aquela tela e eu fiquei pensando como é que esse cara conseguiu olhar para esse bloco de gelo e extrair isso. É tão aham. divino, é tão divino, é tão emocionante, né? É porque Que eu acho que o artista é isso, né, assim, a pessoa às vezes se pergunta: "Como é que eu estive aqui, passei por aqui e não vi isso?", né, e o artista às vezes consegue retirar daquilo e até de às vezes uma coisa não esteticamente bonita, mas, né, um olhar diferenciado. um olhar diferenciado, né? Que tem a Isso, ver com as tuas experiências, com as tuas emoções, com a forma. Não tem como você exatamente. separar a alma, digamos, do artista, né? As experiências, o que ele é, do que ele faz, né? Aham, O artista ele exatamente. pode disfarçar. Por exemplo, uma das coisas que às vezes eu fico assim nesse mundo da arte, essa coisa do crítico. O crítico, às vezes ele olha, o analista de arte, que ele olha e diz aquilo dali, aquele artista fez pensando naquilo, naquilo, naquilo. Cara, para mim isso assim, não tem como, não tem Aham, como. Eu posso estar pintando um gato e pensando num tanque de guerra. Eu posso sim. estar, entende? Eu posso fazer tudo muito doce, porque é aquilo que eu quero passar, porque eu não quero transparecer o que eu tenho dentro. Aham, Então, como você vai saber no fundo, no fundo? Pode ser que vá, porque você vai dizer, não, porque o estilo dele é assim. Mas aquele momento, aquela específica tela, ele não queria fazer isso. Então, o artista é muito aham, livre, ele tem uma sim. liberdade, né? Que não tem como alguém dizer, não, ele fez isso, a menos que ele te diga, né, naquele momento, Aham, sim. estou fazendo isso. Eu acho bem.
bem complicado essa questão da interpretação. A E interpretação, para você interpreta assim, gosto, não gosto, é lindo. sim. Mas, Elisiane, para você, como é que é o processo? A gente falou sobre as suas inspirações, que até você sonha com um projeto ou com uma tela, a sua paleta de cor, mas como é que é aquele momento de finalizar uma tela? O que que define para você que aquela tela está Eu tenho uma finalizada? dificuldade bem grande, porque para mim uma tela nunca termina. É, Eu acho que todo artista você tem tem aquela esse, questão intuitiva, né, por isso que eu essa questionei, questão porque de esse momento é sempre difícil. eu quero mais, mas uma coisa que eu aprendi é assim, você tem uns momentos que você já diz assim, já está ok, e aí você deixa Aham, ela, você não toca mais nela. Porque se você sim, tocar num outro momento, você já está com outra energia, com sim. já passaram várias experiências por você, não vai ser mais a mesma. Você vai É, mudar, que você já imortalizou algo, deixa aquele filho ali, faz outro, aham, faz aham, outro. Isso foi uma das coisas que eu lembro que no início eu ficava assim, ai, que dificuldade de vender tela, né? A gente faz, a gente se apega à tela e tu não quer vender. Mas aí esse meu primeiro professor me disse, a tela é que nem um filho, a gente faz e a gente deixa partir para a gente poder criar outro, porque se você não deixa partir, você vai ficar sempre com ele, você não tem a necessidade de fazer outro. Então eu aham, acho que é mais ou menos assim. A gente tem que dar um limite, né? Mas eu acho sim, bem difícil você dizer, terminei essa tela. Eu digo, eu dou um limite. Ficou satisfatória, mas o artista nunca está contente. Eu é, nunca estou contente. Eu sempre acho que a próxima vai ser melhor, eu vou fazer um outro trabalho melhor. Eu nunca estou contente, eu sempre quero mais. Então, eu acho isso, e que isso ao mesmo tempo é bom, que você está sempre buscando se aprimorar, de certa aham. forma, Eu né? acho que foi Embora o às vezes as pessoas Picasso. me dizem, ai, eu adorei isso daqui. Eu olho e Aham. digo, mas eu acho que eu podia ter feito diferente. Eu Eu acho acho que que o o artista tem Picasso muito de. o Picasso respondeu, né, tipo, é quando o Marchand tira aquela tela do cavalete, porque ele não vai parar, ele vai ficar ali tentando, Não, tentando, fazendo, é quando eu, o mas eu Marchand acho chega que e é fala: "Ó, isso. Porque acabou, você vamos olha acabar isso aqui". às vezes daquele traço que eu dei ali, já não quero mais Aham. aquilo, vou tirar. É. Então, é melhor isso, é melhor ter alguém que arranque a tela, tira, pronto, acabou. É isso. É Até verdade. porque, às vezes, você passa do ponto. A tela já Sim, está no ponto que não precisava de mais nada. E a gente sim. começa a colocar elementos, né? Tem aquele exercício, né, da composição. Você quer saber que você não precisava ter posto aquilo, é só você põe a tua mãozinha, esconde aquele elemento e você olha a tela de novo. Precisava? Não precisava, então tinha que colocar, né? É, Porque a gente, às é. vezes, a gente está tão intensa, é tanta energia para colocar, então faz outra. Meu processo, eu coloco, às vezes, são 5 telas, 3, 4 telas, uma do Aham, lado da outra. Então, eu começo a pintar numa e eu sei que eu canso, eu não quero mais. Tem um momento que eu não quero mais olhar para aquela tela, eu não quero. E daí eu vou para uma outra, eu começo uma outra. E aí, naquele momento, eu vou para outra. Depois eu retorno naquele mesmo processo. você Mas eu, de você já verdade, eu sou artista tipo de momento. Eu acho que a maioria das minhas telas, minhas melhores telas, é feito tipo assim, tipo um furacão. Uma manhã, acabou. Pegou de entendi, novo, já não é mais a mesma coisa. Né? entendi. Cada artista É, tem um processo, tem artistas que levam um muito mês para fazer interessante. uma tela. É. Fica ali, aí coloca na parede, aí namora, aí depois de um mês tira de novo. Não, tem um É, negocinho aqui. Você vai eu com não uma consigo. enxurrada de energia, de emoção e de momento, né, e Eu sou muito termina. rápida, muito intensa. Eu fiz uma tela aqui para minha casa, que está na parede, ela tem 5 metros de altura. Eu fiz Aham, em 3 pegadas a tela. Tipo, mas entendi. assim, eu tenho que estar conectada. Aquele Aham, momento é meu, entendi. assim. O mundo morreu, o mundo não Aham. existe. Eu só existe eu e aquela tela. Vai E aí tocar telefone, filha vai eu ligar, não. saio também, eu saio no estado assim, toda pintada, tem tinta no cabelo, tem tinta no pé, tem tinta, tipo, eu sou muito Aham.
bagunceira para pintar, sabe? Porque quando eu me emociono, eu saio pegando as tintas e eu não consigo parar. Então, o meu processo é Legal. muito intenso, é sempre bem intenso. Agora uma É pergunta que eu sempre diferente quando eu vejo faço alguns artistas com tudo arrumadinho, bonitinho, assim, delicadinho. é Não é o meu. mas, ô Lisiane, deixa eu te fazer uma pergunta. Sempre pergunto para os artistas aqui, uma conexão, né, com o futuro. Você que já viveu em diversos lugares, já fez esse intercâmbio cultural gigantesco, teve várias experiências, trabalha com a pintura, mas o que você já está vendo ou percebendo das influências aí dessas novas tecnologias, Web3, inteligência artificial, as novas tendências, pode ser impressora 3D, né, muita coisa que está surgindo aí, e como é que você vê, não sei se você já está reparando isso, você já está internalizando certas coisas, ou se você já está identificando nos museus, o que que você observa? Você que tem, assim, uma visão mais É, ampla, vamos dizer, sim, culturalmente. você sabe que outro dia estava pensando nisso, eu comparei um pouco isso, daquele momento na história da arte, quando surgiu a fotografia, sabe, Aham. que os artistas também ficaram meio desesperados, né, porque, assim, tipo, era todo mundo E era aí realista, de a fotografia, daí para que você vai pintar realismo, né, se tem a fotografia, né, aham, mas o realismo ainda perdura até hoje, certo? exatamente. Não na mesma intensidade, né, hã, mas, eh, eu acho bastante complexo, eu acho que o artista precisa se atualizar, né, o que a gente tem que fazer precisa se atualizar. Precisa se atualizar. Eu não acho que a inteligência artificial vai, como é que eu vou dizer, substituir a mão humana, né? Porque a máquina não tem a expressão e o sentimento que nós temos. Então, por mais linda, mais perfeita que seja, quando você olha, eu acho que você vai conseguir perceber o que ali não tem uma emoção. É diferente de um trabalho feito por um artista, né? Você Uhum. sabe que quando você compra uma obra de um artista, você está comprando um pedacinho dele, um pedacinho da vida dele, um pedacinho da experiência dele. É diferente, Aham, uma coisa de uma máquina, sabe? sim, Assim, então, não vejo que o valor seja o mesmo, mas eu vejo que sim, é um mercado competitivo, principalmente na parte da arte decorativa. Eu acho sim. que principalmente na decoração é aquela questão assim, cara, eu vou ficar gastando uma fortuna com uma tela se eu consigo, entende? Produz e reproduz, então eu acho que muito complexo, acho que muito artista fica desesperado com isso, é é uma transição complexa, né? Talvez outro dia eu estava questionando que, quem sabe, o Arte Alerta, o Pintado tem que parar de gastar com transporte, né? Porque a gente tem um gasto com transporte, e fazer só videoarte, só levar as imagens digitalmente e apresentar num local ou no outro. Mas Aí, aí tem viu? uma coisa também, a gente precisa ah, aguçar os sentidos, né? Principalmente das crianças, das novas gerações, a gente precisa tocar, a gente É precisa o sentir, cheiro, precisa cheirar, a gente precisa. Então, e tudo isso você traz, de certa forma, numa exposição. Tem isso, aham, tem, né? tem. No meus projetos eu tenho isso. Eu tenho a criança que Aham. cheira, que pega, que sente, e você vê a felicidade delas. Eu tive vendo uma exposição, acho que foi um ano retrasado, no meio do Covid, que era Tarsila para crianças, da Tarsila Amaral, lá em Porto Alegre, no Santander. Super produção, lugar lindíssimo, lindíssimo. Aham. O que tinha? Tinha algumas coisas, brincadeiras, mas era tudo muito luz, muita tecnologia, muito isso. Aí tinha a questão daquela tela que tem a cobra, então as crianças apertavam o botão, fazia o barulho da cobra. Aí tinha um outro artista em cima, fazendo uma exposição de coisas da Terra, e ele tinha uma oca, uma oca que tinha um material assim. Crianças saíam de lá e subiam lá, e elas queriam entrar na oca, elas queriam tocar na palha, elas queriam. As pessoas precisam disso. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Eu não acho que isso vai morrer, você entende? A gente vai ter que inovar, mas o lúdico,
Você não pode privar uma criança do lúdico, nenhuma pessoa, do abraço verdadeiro, né? Do carinho verdadeiro. Então, eu acho que ela não substitui, não substitui. Ela Aham. ajuda, mas não substitui. Você tem que usar de forma a te auxiliar, mas não substituir, né? Ah, Mas e essa é uma questão, eu acho que a é, gente está naquela fase exatamente como ficaram principalmente os hiperrealistas, né, quando surgiu a fotografia. Aquela coisa tipo sim. assim, agora acabou. E aí vieram outros movimentos, né? Aí veio impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo. Então, quem sabe agora isso também vai motivar a criação de outras formas de arte. Eu sou muito positiva, eu acho que tudo vem para sacudir e tem que tentar o melhor, não já partir para aquele lado de que agora, morreu a pintura, morreu. Não, não, renova, inova, É. se consegue fazer. É. É assim, existem o que eu falo, existem futuros, né, e não futuro no singular. Então, assim, quando começou também a impressora, o fotografia, papel não vai mais existir. Papel existe hoje, no futuro dele, às vezes até mais valorizado do que antes, porque a gente está muito tecnológico, quando a gente pega no papel que a gente realmente vai pensar, vai, né, soltar a mão, vai escrever e tal, vai desenhar. Eh, e de repente é isso, né, a pintura vai existir em concomitante, o papel vai existir concomitante, e aquilo vai ter que se, ajustar, né, cada um com a sua relevância e importância, de repente, né. Mas de repente para os projetos em que você tem, a questão tecnológica, facilite certas coisas, né, e dê protagonismo à parte manual, né, até ajude em contraponto a valorização da parte manual, da dos sentidos, né, que você falou. Sim, exatamente. Eu acho que o artista vai ter que se reestruturar, estruturar a sua arte Aham, e ver aonde que ele vai conseguir se encaixar, né? Não sim, desistir. E essa é. questão também essa nova, né, esse novo 13, eu esqueci o nome agora, que vem agora também, né, dessa questão de você perder um pouco a privacidade, de todas essas questões assim, Aham, é um complexo. E é, a minha geração é mais complicada ainda, né? Porque imagina, sim. eu sou da geração que a gente pegava aquele telefone de fio, entende? Aham, Um orelhão é, ligar, buscava sabe? sim, é. Eu escrevia uma cartinha, eu morava em Emirados Árabes, eu mandava uma cartinha para minha sogra, levava 45 dias para ela receber, 45 dias para eu receber de volta. O telefone era Aham, muito caro, era impossível. é, E eu verdade. sobrevivia, eu sabia de tudo, porque ela me mandava 10 páginas. E eu lia, e eu Sim, lia. E hoje em dia é tudo muito assim, ninguém lê, nem os stories, nem o é, Reels que passou de 1 minuto, ninguém mais quer ver. Então, assim, exatamente. essa coisa desenfreada, então, querer saber demais, mas aí também um acúmulo de muita coisa que não aprende nada, Aham, entende? verdade. Então, eu acho que tem, de novo, usar a criatividade, né? E É, tem que se atualizar nas plataformas, nos streams. Não dá para o artista ficar isolado, não. Não dá. Né? Se, por exemplo, legal. se ele está de venda de tela, esse tipo de É, coisa, ele precisa ter essa plataforma atualizada. Né? Se não verdade, consegue pagar alguém, né, para fazer isso, tipo de coisa assim. Mas não dá verdade. mais para ficar. Com a globalização, não tem mais como você ficar de fora. Mas, ô Elisiane, a gente está chegando a uma parte ao final da nossa entrevista, em que a gente faz as rapidinhas dicas, comentários e tal. E eu queria te perguntar, eu sei que você já citou vários artistas aqui, como sua influência, sua referência, né, e você falou que bebe de diversas fontes, é bem ampla, né. Mas se você tivesse que sentar com algum deles para tomar um café, um suco, passar uma tarde conversando, quem que você escolheria? Qual desses que você já citou, assim, que você escolheria e o que que você gostaria de perguntar? Qual que seria a sua curiosidade? Eu fico bem emocionada com o trabalho do Franz Marc,
para o período. Acho que eu gostaria de sentar com ele e que ele para conversar com ele sobre os animais, esses animais maravilhosos que ele fazia, principalmente, né? Ele fazia muitos cavalos. E tem uma tela dele que me intriga muito, que ele chama de O Destino dos Animais, que ela é toda Aham. assim, borrada, meio, sabe? E ele era folguista também. Então, assim, aquilo para a época me intriga muito. Eu gostaria que ele me explicasse de onde que vinha isso. Eu gostaria de sentar com ele para conversar sobre isso, sobre essa questão, como que ele, naquela época, eu não lembro mais a data exatamente que ele fez, porque naquela época Uhum. nem se preocupava com isso, não se importava, as pessoas não se importavam. E ele era muito espiritualizado e com essa questão dos animais. O que passava na cabeça dele? Eu gostaria de ter uma conversa com o Franz Marc, eu acho. Acho que Legal. especialmente com ele. Essa tela do Caspar Friedrich também me intriga muito. Me intriga muito esse mar de gelo dele, assim, e fico olhando para aquilo e eu digo, cara, o dia que eu conseguir olhar para esse céu cinzento, como teve esses dias aqui, né, que a Aham. gente estava muito cinzento, e transformar numa obra de arte isso, cara, eu vou estar realizada, porque não tá me tocando, né? Para ele tocava, aquele mar de gelo Total. tocava para ele, mas nesse céu cinzento para mim não tá. Então, eu acho que seria isso, seria assim, mais uma coisa intimista. Eu gostaria de ter umas conversas intimistas, conversar relaxadamente e me contar o que de verdade você sentia quando você fazia essa tela. Tinha um dos cavalos também, o cavalo azuis. E eu acho que mais essa parte. Tem tantos, acho que teria muitos, né? Teria muitos, mas Aham. acho que o Franz Mac eu gostaria bastante, como eu também tenho muita curiosidade do algumas telas do Tanner, que também é mais ou menos parecido com o Mar de Gelo. O Mar de Gelo é dele. Eu até anotei aqui o Naufrágio de um Cargueiro, que é do Tanner. Que ele fez um trabalho tão lindo com o mar, um trabalho de uma luz tão divina, né? Eu acho que esses artistas que do nada eles transformam algo assim tão divino, isso me intriga Aham. muito. Né? Eu sei que a Ah, gente pode, legal. que eu já consegui fazer coisas assim, mas tem alguns que são assim excepcionais, assim, porque É, você muitos fica. deles nem saíam do ateliê, eles nem Aham. saíam do ateliê, entende? Então, assim, você vai Sim. no mundo, você tem, assim, você cria de uma imaginação, de uma criatividade excepcional. As E cores, a harmonia, tudo. é Acho que é verdade. isso, acho que seria isso. Acho que eu gostaria de ter uma conversa com todos. Acho que cada um teria uma sentadinha, sentaria com o Picasso também, Para sentaria com conversar vários. um pouquinho. E quais são as 3 obras, Lesiane, que, assim, você acha que são obras Kandinsky também intriga muito, Kandinsky? pelo É. período dele, né, a ousadia dele para o período, né? Ele Aham. russo, quando ele começou a fazer todo aquele abstrato, é Sei. uma loucura. E 3 obras que te chama muito a atenção, que para você são obras, Então, assim, eu já só tinha até imã, pensado, exatamente, eu tinha pensado nesses, no Mar de Gelo, que eu acho divino, Mar de que é do Gelo. Gaspar Aham. Fri, O Destino dos Animais, do Franz Marc, que ela não é uma Aham. obra divina, mas ela é uma obra que me intriga muito. E esse Aham. Naufrágio do Cargueiro do Tanner, eu tenho mais, eu tenho do Sorolla também, aquela que eles chamavam de Balandrito, e tem aquela dos meninos de Sorolla também, que eu acho muito divina, a luz que o Sorolla colocava nas obras dele. Acho que eu poderia É falar com impressionante. muito. Eu acho que eu não ia pegar um só, não. É difícil reduzir, né, para 3. Mesmo Mas Portinari, né, tem é. algumas questões assim das telas do Portinari. É muito engraçado, né, porque agora eu estou morando numa rua, eu morava numa rua chamada Pôr do Sol, aí eu mudei aqui para outro empreendimento e eu disse, nunca mais vou encontrar na minha vida uma rua que faça, tem alguma coisa a ver comigo, que eu fique tão emocionada. Aí o nome da rua aqui chama Cândido Portinari. Aí eu Ó, que falei, legal. caraca, tem a ver também.
A ver. E qual conselho, Lesiane, que você gostaria, de dar para quem está iniciando nesse mundo da arte? O que que você acha que se você tivesse recebido, de repente, esse conselho quando você começou lá em Cuba, teria feito a diferença? É que sim, vai depender do qual o teu objetivo. Se o teu objetivo é ter rapidamente o resultado, né? Se você, eu quero um artista, eu quero de verdade me tornar um artista, eu quero resultado rápido. Aham, Então, o que que eu sugiro? Você primeiro, você tente fazer algum curso, vá para uma escola de belas artes, para você poder entender o que você se identifica. Primeiro, qual o material? Eu quero ser pintor, eu gosto do tridimensional, eu gosto da escultura, ou eu quero ser um artista digital, eu acho que primeiro é buscar técnica, e como você vai buscar técnica? Conhecendo, né? Não tem outra aham, forma. Então, você tem que ter algumas é, experiências, ou passar por algumas escolas ou cursos rápidos primeiro, só para poder saber o que você quer. Você definiu, então a partir de agora buscar o seu estilo. O que que eu aham, gosto? Como vem o teu estilo? O estilo da gente também vem muito a personalidade da gente, é como é minha pincelada, no caso da pintura, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de fazer muito assim, claro que tem toda a questão de palheta, de tons, de tudo isso, as técnicas, mas eu acho que tem muito a ver com a tua personalidade, buscar o teu estilo. Acho que buscar o estilo é o principal. ah, Definir teu estilo, a partir do teu estilo definido, você trabalha em cima dele. E aí você tem aham, as diversificações, né? De forma que cada pessoa que olhe para a sua obra diga: essa aqui é uma Lesiane, essa aham, aqui é uma Marcela, essa aqui é um Van Gogh, porque eu olho e eu identifico as características. Eu acho que é a personalidade da pessoa, isso é importante. Eu acho que essa é a parte mais ah, importante, né? legal. E estar presente, ir nas exposições, conhecer as pessoas do mundo da arte, sempre que puder se atualizar, viajar e estar ativa na internet e ter alguém que cuide do seu Instagram, do seu blog, seja o que for, porque essa parte toma bastante tempo. E, É e verdade. essa acho que é a minha maior crise. Ou eu vou ser artista, ou eu vou ser blogueiro, ou eu vou Aham, ser. Porque assim, eu não consigo dar conta de tudo, né? Eu não consigo. Não consigo sim. ser professora, artista, cuidar de casa, cuidar dos meus animais, dar atenção para minhas filhas, e para um monte de coisa, e ainda ficar na internet. Porque rouba É. tempo, não rouba? Não, é verdade. Mas é uma grande vitrine, principalmente para o artista hoje em dia, né. Atualmente, você não tem como sobreviver na É, sua vida artística ou na sua vida profissional sem um bom sim, perfil, né? Sem um bom perfil e verdade, atuar de forma efetiva, né? Porque é exatamente. globalização, né? É um mundo. Antes a gente não tinha isso. Eu acho que isso também, de certa Já que forma, é bom, porque muita gente que não tinha esse é, acesso, né, agora consegue mostrar o seu trabalho. é verdade. Mudou, né? E A já que a gente está galeria, eu acho que antigamente é, era a galeria, era o top estar numa galeria. Hoje em ser dia, o top é representado. estar na rede, né? É, Existem as galerias, é mas o que eu cores, tenho visto, cada vez está fechando, as galerias estão fechando, as galerias não estão é, suportando, não estão conseguindo, né? É a máquina da fotografia afetando a galeria, igualzinho, entendeu? Aí a galeria vai ter é, que se reestruturar, os galeristas sim, têm sim. que se reestruturar também, atender de E já outra que a gente está forma. falando disso, O que Lesiane, quais aconteceu com são o Covid, né? então Quanta coisa que fechou, não foi? Quanta coisa é, fechou, que se reestruturou, que modificou. Então, foi muito intenso, muito rápido. E no mundo da arte também está acontecendo isso. é verdade. E já que a gente está falando de redes sociais, queria pedir os seus contatos. Como é que as pessoas fazem para te achar e saber, principalmente também dos projetos que você está fazendo, de onde são, ou como é que funcionam, como é que elas podem visitar, como é que faz para te encontrar? A forma mais fácil é o meu Instagram mesmo, que é o L Lazarotti Og, ah, que é Lesiane Lazarotti Og, mas eu assino O. Um detalhe, eu assino L Lazarotti Og, que é o primeiro professor de arte, ele falou que eu não poderia ter um nome feminino, que eu tinha que ter um nome que não soubesse qual era o meu sexo, porque naquela época eu Ah, aprendi em Cuba, né? Uma aham. escola ainda bastante patriarcal. Então, são coisas que a gente começa a mudar. Atualmente, eu estou assinando Lesiane Lazarotti.
Eu deixei, embora na academia eu tenho esse nome, Eli Lanzarote Og. Mas são Aham. coisas que a gente faz sem pensar, né? Influenciado, depois a gente questiona e a gente modifica. Então, Eli Lanzarote Og, meu Instagram. Tem o Facebook, mas estou com várias questões do Facebook, não uso muito, então é melhor o Eli Aham. Lanzarote Og. Tem o projeto Arte Alerta, que, que tem esse Instagram específico para o projeto Arte Aham. Alerta. Tem o projeto Pintar para Imortalizar. Tem o outro chama Diálogos de Corpo e Alma, diálogos underscore, corpo underscore, dega underscore, de alma, porque é um nome muito comum. E agora eu estou criando esse trabalho sobre as mulheres, que eu ainda não lancei no Instagram, que vai, Aham. provavelmente o ano que vem, ele estará nos Correios de Niterói. E tem o meu projeto agora, iniciando minha individual de arte, que chama Voar. Eu convido a todos. Dia 5 de outubro será o vernissage às 14 horas, das 14 às 18 horas, no Espaço Cultural dos Correios de Niterói. Nesse trabalho também farei alguns trabalhos dia 7 e 8 de novembro em homenagem à Semana da Consciência Negra, que são os trabalhos que eu estou Legal. desenvolvendo agora, que é sobre essa questão das minorias, né? Um trabalho sobre as mulheres visíveis do nosso país, e estou fazendo um trabalho sobre o racismo estrutural, que é um trabalho bem mais forte, que esse ainda não posso comentar. Legal, mas olha, estarei lá no dia 5 de outubro, né, nos Correios de Niterói. E, pessoal, todas as informações estão aqui abaixo na legenda, tanto dos contatos aí da Lesiane e também dos projetos dela. Então, se quiserem saber mais, se quiserem já seguir, tá tudo aqui embaixo explicadinho aí para vocês. Pode passar Lesiane, meu telefone também, meu WhatsApp, o pessoal pode me legal, contar, tá bom? E legal, vou estar vai estar tudo por aí. lá. E o público está todo convidado. Quem quiser aparecer, dia 5 lá no Vernissage, vai ser bem legal. Né? A visitação é aberta, a visitação é gratuita, todo o espaço lá do Correio é gratuito, né? E vai até 16 de novembro. Inclusive, 16 de novembro vai ser o evento lá do Correio dos 140 anos do Correio de Niterói. Então, vai ter muitos eventos, Legal. Dia da Criança, provavelmente é Dia da Criança, eu devo fazer algum outro que são atividades arte-terapêuticas que eu faço. Devo fazer mais Legal. alguns O espaço momentos. também fantástico para quem não é de Niterói, fica em frente às Barcas, é só atravessar a rua do lado do Shopping Plaza, também uma localização muito legal para quem quer vir aqui assistir e E é um ver passeio muito bonito, né? Atravessar isso. ali as barcas, eu não havia feito, eu fiz isso, fiquei muito impressionada como é Aham, bonito o passeio, né? São 20 minutos, é lindo, é lindo. E você é já verdade. atravessa a cidade de cara com o Tá correio. de cara, Também é exatamente. outra, é lindíssimo, é lindo. É ali bem de frente para as barcas. Vale a visita então, pessoal. Olha, Lesiane, Tá, queria te agradecer lá, muito. além da minha exposição, tem outras, né? Outras exposições Sim, acontecendo, sim. como tem a da Marcela, que vai terminar agora, né? Terminou agora, né, Marcela? Que pena. A minha ficou 45 dias, terminou ontem, já foi a desmontagem, mas um espaço fantástico e normalmente 5 exposições, assim, diferentes, acontecendo em 2 andares, então muito legal visitar. Mas, Lisiane, eu queria agradecer muito a troca aqui, a experiência, seus insights, foi muito rico, né, a gente fez uma viagem com você aí nesses locais que você já viveu, pela experiência que você já passou e com certeza quero saber mais e quero participar mais dos projetos que pareceram, assim, muito impactantes, né, a diferença que a gente faz na vida dos outros, né, e aí com certeza com seus projetos você já vem durante anos e anos impactando cada vez mais as pessoas, inspirando, né, crianças, adultos, né, a de repente verem a vida de uma forma diferente, né. E obrigado por trocar aqui com a gente as suas experiências e até me emocionei num certo momento aqui, você falando, né, do garoto do elefante É que e assim, eu te diria assim que eu sou muito grata por toda. uhum. Eu acho que às vezes as pessoas perguntam: você está vendendo muita tela? Você isso? Eu falo, cara, eu nem lembro, eu vendo.
mas eu nem lembro dessa parte, porque a parte que eu lembro é essa resposta do público, esses momentos como esse que eu te relatei, assim, eu acho que não tem preço, isso não tem preço, sabe? Quando alguém te abraça e te diz gratidão, hoje eu não vou fumar crack, gratidão, hoje eu não vou Aham. beber, gratidão. Cara, eu acho que não tem preço, isso não tem preço, isso não tem dinheiro que compre, não tem nada que te dê um Aham. momento, né, de agradecimento. Por isso que a gratidão é muito necessária nesse mundo, né? Porque a gente reclama demais e agradece de menos. Então a gente tem que mudar isso um pouquinho. É. É muito bom para qualquer pessoa receber. Muito obrigada por você ter feito isso. Olha, que bom você estar aqui, né? Você estar aqui, você viver, você estar aqui. Eu acho que é isso que está faltando nesse mundo. Aham. Então é isso, essa é a minha mensagem. Gratidão. E gratidão por estar aqui. Muito obrigada, agradeço muito. Tchau. Tchau.